Ilá, 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 Isla. Ilá, Ilá. Ilá Podcast. sejam todas, todos e todes bem-vindos a mais um episódio do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolar Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Amaral e comigo neste encontro eu converso com a professora Maria de Fátima Vasconcelos. Como todos sabemos, a educação tem poder transformador. No entanto, nem sempre isso acontece. Infelizmente, podemos ver a educação sendo utilizada para ensinar valores conservadores e preconceituosos, atuando na manutenção do status quo. É indo de encontro a isso que damos luz ao debate da educação antirracista, uma forma de pensar o ensino e a aprendizagem que busca ativamente uma perspectiva de combate ao racismo. Nossa convidada de hoje, Fátima Vasconcelos, com seu extenso trajeto prático e acadêmico na área, irá conversar conosco sobre a importância e as dificuldades de pensar uma educação antirracista na infância. A professora Fátima Vasconcelos é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Possui pós-doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC, no qual coordena o grupo de pesquisa LUDICE, Ludicidade, Discurso e Identidade nas Práticas Educativas. Bem-vinda, professora Fátima. É um prazer recebê-la aqui no ILA. Queria agradecer o convite para participar do podcast, felicitar o grupo, organizado pela Nara, pelo Janderson, o Quilombolar, o Quilombojá e também o podcast, como desdobramento dessas iniciativas, né? E fico muito feliz de ver esse tema, né, ocupar esses espaços de debate aqui na universidade. De início, professora, conta um pouco para a gente da sua trajetória acadêmica. Quanto à minha trajetória acadêmica, eu sou oriunda da psicologia, fiz graduação em psicologia lá em Pernambuco e vim para o Ceará na década de 80, né? Vim trabalhar num serviço público estadual como psicóloga, nessa condição trabalhando com populações excluídas, né? Foi uma experiência muito rica de formação, um grande aprendizado. Depois entrei no curso de psicologia como professora, e de lá eu fui para o mestrado e o doutorado na Faculdade de Educação da UFC, onde, posteriormente, vinha me tornar docente no ensino superior, já na área de educação. Meus interesses acadêmicos, de pesquisa, é uma coisa que eu convivi desde cedo. Já na graduação, eu me interessei bastante por pesquisa, e já fazia pesquisa como iniciação científica. E logo que entrei na universidade, vim para a UFC, para uma instituição pública federal, porque era onde eu podia ter pesquisa financiada, né? Essa foi a motivação pela qual eu me inscrevi, me candidatei a uma vaga de docente na UFC e já no primeiro ano eu já estava trabalhando com pesquisa, desde sempre, desde quando eu era assistente até titular, sempre trabalhei pesquisando. E a minha área de interesse prioritário era educação infantil e especialmente práticas lúdicas. A partir de 2003, eu me introduzi o interesse também pelas relações étnico-raciais e desde então esse interesse foi de tal forma que abduziu todos os outros, né? E praticamente se tornou o meu interesse prioritário de trabalho, a partir de uma série de atividades e iniciativas de que eu participei.
Entre elas, eu considero que foi muito importante. Em 2006, eu participei de um GT de ações afirmativas da UFC, que era uma proposta, era para um grupo produzir uma proposta de ações afirmativas. Nessa época, iniciou-se aqui o debate sobre cotas raciais na UFC, porque algumas universidades do país já tinham adotado, e a UFC foi uma das mais tardias, que só adotou as cotas depois que foi legislado mesmo e aprovado um projeto de lei. Nessa ocasião, em 2006, ainda não havia o projeto de lei de cotas no ensino superior, mas havia um grande debate, e esse GT promoveu um ano de debate sobre isso aqui. Isso, então, me aproximou mais ainda da temática das relações étnico-raciais e, concomitantemente, do movimento negro, porque também participei da comissão organizadora do primeiro encontro estadual de promoção da igualdade racial e também da Conferência Municipal, que preparou a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Cotas, tudo isso estava pela primeira vez entrando no debate público no Brasil. A gente dizia, brincando na época, saiu no Jornal Nacional. Então, enfim, estamos realmente no debate público, né? E era um tema bastante polêmico. Então, isso daí me deu mais acuidade, densidade para lidar com essa temática. Bem, professora, eu acho muito interessante poder ouvir esse seu histórico, a sua trajetória. E eu acho que também seria importante perguntar qual foi o ponto que impulsionou a sua aproximação da temática étnico-racial. Bom, olha, é importante a tua pergunta, porque, embora eu já tenha começado a sinalizar aí, mas eu acho que eu preciso lhe dizer assim, oriunda de uma família multirracial, como eu vim, eu convivi com o racismo desde cedo, né? E sempre convivi com brancos, não é? Então, é importante eu sinalizar isso, porque o fato de eu ter convivido com racismo muito cedo não quer dizer que eu tenha visto isso sobre uma perspectiva da negritude, justo porque recebi uma educação branca, vamos chamar assim, ok? Entre aspas. Então, o ponto de virada que eu estou entendendo, você coloca, é justamente, como eu estava dizendo, quando eu vou estudar, de fato, essa questão, participar desse GT, então eu me deparo, né, com assim, um instrumental teórico que me permite, inclusive, refletir melhor sobre essa minha própria trajetória. Eu acho que o ponto de virada da gente se descobrir, né, consciente dessa particularidade racial no contexto social brasileiro e entender que vivencia uma problemática que é coletiva, que não é um problema pessoal, porque muitos de nós negros vivenciamos isso até um certo momento como uma problemática pessoal. E eu acho que a consciência racial é quando a gente compreende que os nossos problemas, as nossas inquietações, elas representam, na realidade, uma pauta política coletiva, de um coletivo, né? Então, é um pouco essa coisa do que vocês chamam aquilombar, né? Aquilombar é precisamente isso, essa passagem do entendimento dessa consciência pessoal para o caráter coletivo dessa vivência pessoal. Então, duas coisas, né? Uma foi essa aproximação, o estudo dos autores, eu participar do GT implicou eu me debruçar para estudar coisas que eu nunca tinha visto, autores que eu não tinha estudado, entrar em contato com muitos intelectuais que participavam dos debates e tal. Então, isso me despertou muito, né? A leitura do Fanon, que foi uma leitura muito importante de um intelectual que influenciou enormemente o modo como eu me via, como eu posicionava e como a minha atuação poderia se dirigir, né? Um outro lado foi a maternidade e a pesquisa sobre relações étnico-raciais na educação infantil. Isso também criou um ponto de virada muito importante, porque a partir daí eu pude inflexionar minha atuação acadêmica na formação de professores e de pesquisadores, tendo esse tema
como eixo, né? Porque o processo de compreensão das relações étnico-raciais passa, então, de uma coisa, né, que afeta a relação entre as pessoas para o entendimento do caráter estrutural do racismo. Portanto, é por isso que eu digo, a partir daí, toda a minha atuação é enormemente marcada por isso, porque a compreensão do racismo como estruturante da sociedade faz com que a gente dizia lá nos grupos de pesquisa, no LUTS, o grupo de pesquisa que eu coordenava, disse, agora a gente está vendo racismo e tudo. Na realidade, não é porque a influência das teorias faz a gente ver racismo e tudo, é porque a gente vai compreendendo a dimensão estrutural do racismo e as suas manifestações, das mais sutis, das mais macro, não é? Então, assim, entender, né, que não é um conflito entre diferentes, racialmente, mas entre desiguais. Esse é o processo, quer dizer, esse é um ponto de inflexão muito importante para a virada da minha atuação acadêmica. Até então, eu estava muito voltado para práticas lúdicas. Quando resolvo fazer uma pesquisa em que, através das práticas lúdicas, eu quero compreender o modo como as crianças percebem a diferenciação racial, aí isso foi um salto enorme, né? Mas eu acho que também isso não teria sido possível, esse ponto de inflexão, se não fosse esses estudos aprofundados que eu comecei a fazer no GT e a aproximação, que aí é de um diferencial enorme, com o movimento negro, porque, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no GT, eu participei da comissão organizadora da conferência, e aí vários segmentos sociais organizados estavam presentes e a gente debatia muito essas pautas. Então, assim, para mim, isso foi uma virada muito importante, né? Compreender, né, do pessoal para a dimensão política coletiva. Esse é que é o ponto importante de virada. Embora, veja, essa temática já me acompanhava desde sempre, mas ela não tinha essa visibilidade nova, vamos chamar assim. É muito notável na sua fala, professora, a extensão com a qual esse debate é produzido e também a forma como ele se constrói ali na sua trajetória e para você. Mas eu também queria saber sobre os temas racismo e educação infantil, um pouco sobre como é que eles se comunicam dentro do seu trabalho, como eles se comunicam para você. Ah, sim, importante, muito importante essa questão. Não é assim tão óbvio, né, que o fato de viver numa sociedade racista, né, a educação infantil, bem, já possa ser pensada nesses termos. Em 2003, quando eu propus ao CNPq o projeto de pesquisa, que foi posteriormente financiado pelo CNPq, era sobre justamente essa relação, né? A questão de pesquisa que me interessava era como que as crianças percebem como é que elas são impactadas, porque se o racismo é algo que é estruturante na sociedade, como é que a gente via? Como eu era do núcleo de educação infantil e a gente estava trabalhando a reforma curricular, esse era um tema que não passava. E em 2004, quando a gente está finalizando a pesquisa, na Faculdade de Educação e entre os professores de educação infantil, era impensável. Eu acho que talvez eu seja a primeira pesquisadora que vai trazer, por exemplo, quando eu apresentei na Ampere, eu apresentei em 2004 um estudo sobre isso que eu fiz a partir do estudo dos brinquedos, né? Era boneca como objeto de conflito identitário, era o título do trabalho. Então, a partir dessas especulações sobre o brinquedo como objeto cultural e como tal carregado de valores, e aí a gente começou a estudar e perceber que nas lojas as bonecas são majoritariamente louras, nórdicas, quando a gente tem uma sociedade multirracial como a nossa. Então, isso tudo foi conduzindo a essa especulação. E, então, quando eu apresentei na Amped, não havia até então nenhum trabalho no GT07 da Amped, que é a Educação Infantil, que tratasse racismo.
né? E então eu me fiz essa pergunta, eu vou ver, né? Levamos um kit de brinquedos etnicamente diversificado para escolas públicas e privadas. E foi surpreendente para a gente, embora nós tínhamos essa hipótese de trabalho, de que as crianças, sim, são afetadas, a gente não sabia como. Nós vimos que as crianças, sim, percebem perfeitamente as diferenciações de ordem racial nas relações entre elas, os adultos, os próprios colegas, e para muitas pessoas isso foi recebido com certa surpresa, porque até então entendia-se que a criança muito pequena, que no caso eram crianças do maternal, então estamos falando de crianças de 3 e 4 anos, e que, no entanto, discriminavam. Claro que nós não produzimos nenhuma situação que levasse as crianças a discriminar umas às outras. A gente observou essas manifestações a partir do modo como elas atuavam com os brinquedos etnicamente diferenciados, os bonecos e as bonecas, não é? Então, percebíamos a rejeição ou a aceitação, enfim, uma diferenciação negativa no que se refere às características fenotípicas, né, da boneca, das características que identificavam como negras, né? Então, é importante a gente entender a importância de pensar o racismo na educação infantil, porque a gente sabe que a formação da identidade da criança, ela é sempre tributária de um processo coletivo, do processo social, do seu contexto social, né? Ou seja, toda identidade é tributária do outro, não é? E a escolarização, ela tem muito a declarar sobre isso, não é? Porque ela é um processo em que é ideologicamente organizado para a produção da infância, isso que é a educação infantil, né? E a escola, como uma agência do Estado, ela propaga, reproduz aquilo que socialmente é valorizado, né? A gente pode dizer que o currículo é isso, uma seleção daquilo que a sociedade valoriza a ponto de querer transmitir para gerações futuras. Então, quando a criança chega na escola, né, ela já tem uma vivência, porque a educação infantil começa em casa, a educação é todo esse processo de inserção social da criança, já começa em casa. Mas no ambiente institucional da escola, ela passa por um processo mais aprofundado de legitimação, não é? Então, todos esses valores sociais são sistematicamente trabalhados para serem incultados, vamos dizer assim, não é? No imaginário. Então, aí a criança vai se deparar, né, com o modo como ela é tratada pelos adultos, como ela é tratada pelos outros colegas, que narrativas são apresentadas a ela sobre essas diferenciações raciais, quer seja na literatura, quer seja nos brinquedos, né, quer seja na própria organização escolar, né? Por exemplo, aquilo que é divulgado nas escolas, nos murais, né? A forma como ela é acolhida, né? Como é que ela é estimulada ou não estimulada a participar, o modo como são tratados os seus desejos, os seus interesses. Então, tudo isso que a gente pode chamar, tem o currículo oficial e o currículo oculto, né? E o currículo oculto diz mais desse modo como a escola se organiza e as relações entre as pessoas se constituem, né? Na informalidade, vamos chamar assim. Então, tudo isso vai repercutir, né? Então, como nós vivemos numa sociedade onde a escolarização de crianças inicia muito cedo, é muito importante para a gente pensar o impacto que o racismo tem na formação da identidade da criança, já na educação infantil. Professora, trazendo à luz isso que você chama de currículo oculto e um pouco das configurações do racismo dentro ali da educação infantil, eu queria saber quais são os desafios estruturais que as escolas precisam superar para realmente implementar uma educação antirracista no Brasil. A gente precisa idealizar menos a escola, né?
Quando a gente pensa assim, normalmente, né, agora a gente está em ano eleitoral, então os políticos, tudo é educação. Sim, educação é porque educação é, mas quando a gente vai ver a realidade da educação, né, menos, não é tudo isso, né? Então, os investimentos são muito menos do que se espera, né? A escola sofre um tremendo retrocesso só com a mudança de governo, então, é preciso que a gente não idealize muito, mas é importante, a escola é, com certeza, um agente importante de transformação social. Mas não é isso tudo, né, que a gente deposita de esperança, que uma boa parte disso é um certo idealismo nosso, bem intencionado, tal, mas não é assim. Eu acho que o mais importante é a subrepresentação racial. Esse é o desafio estrutural, não só na escola, mas em todas as instâncias da nossa sociedade. Não é à toa que em 2006, quando a gente levanta aqui a discussão sobre cotas, há uma virulência enorme da sociedade, uma resistência, teve até um manifesto contra as cotas, assinado por intelectuais brasileiros. Hoje a gente ri disso, mas isso aconteceu, gente. Então, teve o manifesto dos intelectuais pró-cotas, que precisou, quer dizer, uma coisa que hoje até nos parece, de uma certa forma, óbvia, foi necessário isso. Então, mas por que cotas? É aquilo que ganhou, né, a pauta do Jornal Nacional. É porque ela mexe com os lugares sociais ocupados pelas pessoas, e especialmente porque era cota no ensino superior. Ou seja, o ensino superior é um lugar de poder diferenciado, é um lugar social privilegiado, não é? E era isso que estava em questão. Então, assim, nas escolas, o primeiro desafio estrutural que eu vejo é justamente a correção, né, da desigualdade racial em todas as suas instâncias, quer sejam da gestão, quer seja na docência, quer seja na administração, de modo geral, de outros serviços, certo? Porque isso vai repercutir, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a criança da educação infantil, vamos dizer, a criança negra, chega na escola e quem ela vê na direção, na secretaria, entre os docentes, entre a merendeira, entre o pessoal da limpeza. Não vou dizer para me prolongar, porque na cabeça de vocês já se formou uma imagem, não é verdade? Então, essa imagem que a criança vê é a imagem dos lugares, é a representatividade. Então, quando a gente fala que representatividade importa, isso conta. Mas isso conta também porque se a gestão, né, compreende isso sobre uma outra perspectiva e não sobre uma única, né, brancocêntrica, isso tem repercussões no modo de funcionamento da escola. Então, esse é o primeiro, estrutural. Há uma outra coisa que eu acho que é também estrutural, que é a questão curricular, né? A gente compreender que o projeto educacional, ele precisa partir de uma revisão radical da história da sociedade brasileira, né? Não é uma questão de incluir um item ou uma temática numa disciplina, numa atividade curricular. É pensar o próprio currículo como sendo, dentro de uma escola republicana como a nossa, é um currículo para a formação de um cidadão, uma cidadã para viver num regime democrático. Ora, esse conceito de democracia precisa ser radicalizado para incluir, certo? A temática étnico-racial, ou a desigualdade racial, ou o combate à desigualdade racial, certo? Então, como diz a Sueli Carneiro, né, o movimento negro empurra a esquerda para a esquerda. Se a gente quer uma sociedade democrática, ela não pode ser democrática se ela não for racialmente democratizada. Esse é um outro ponto, né, importante. Então, para a gente incluir isso no currículo, a gente precisa, então, rever a formação social brasileira, porque, tal como estão nos currículos oficiais, ou estavam, ainda é, digamos assim, falaciosa, né? Ainda alimentamos o mito de uma democracia racial, de que essa pauta não era importante. E o outro aspecto é a gente também começar a pensar, a discutir, mostrar, entender a imensa contribuição, né, da cultura africana para a formação social, no que se refere à riqueza material que ela produziu, cultural e espiritual em todos os povos do mundo onde houve a escravização. Esse lado, ele é o lado mais invisível. Agora nós estamos vivendo um momento de
insurgência, né? A gente tem, por exemplo, premiados autores negros na nossa literatura e tratando dessa temática. Isso é mais ou menos recente, é coisa de 2 décadas para cá. A gente tem, a partir do sistema de cotas, uma vigorosa intelectualidade negra que produz, que adquiriu projeção. Então, isso é importante, a escola precisa disso. Precisa, então, também, o que a gente chama de ação afirmativa é precisamente isso, afirmar a contribuição, né? E eu acho uma coisa que, na minha experiência, na formação de professores e pesquisadores, muito importante, e que é trabalhar essa concepção de que alunos e professores, negros ou não negros, certo? Eles são polos ativos das relações raciais, dentro da escola ou fora da escola, certo? De modo que eles contribuem tanto para o problema como para a solução disso, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? E eu escuto muito na escola que os professores disseram, não, aqui a gente acha que todo mundo é igual. Não, essa questão não é sobre você, né? Primeira coisa, não é sobre você, é mais do que isso, a sua opinião, né? Mas qual é o seu lugar na fila do pão, vamos chamar assim, tá? Então, cada pessoa precisa se auto-interpelar, cada pessoa que vai trabalhar na educação, não é? Se auto-interpelar sobre qual é o lugar que ele ocupa nas relações étnico-raciais. Por isso, eu penso que sempre trabalhei na formação com alunos e pesquisadores nessa perspectiva. Olha, o racismo não é um problema do negro, como normalmente a escola tende a colocar. É uma criança que sofre racismo. E qual é a outra, né? O outro polo que produziu esse contexto? Isso geralmente fica esquecido. Isso é parte do processo ideológico. O processo ideológico é um processo mesmo de inviabilizar esse polo bem ativo. O racismo, como diz Fanon, é um problema de brancos, construído pelos brancos. Então, mas quando na escola ele aparece, parece ser um problema que eles colocam da vítima, que eu coloco como alvo, né? Se trata do alvo. Então, eu acho que um ponto de partida é isso. Não, a gente fala muito na reforma curricular por conta da Lei 10.639, que com certeza é um grande avanço, mas a legislação dela não decorre automaticamente uma nova educação escolar. Não é da legislação. A legislação, ela inspira, ela tem as diretrizes, mas é necessário que a escola, não é, se veja como parte do processo de implementação dessas leis, em que ela precisa se reinventar. Eu vejo que, mais do que um currículo, né, numa escola, um currículo novo a partir de uma lei, é a escola democrática pensar a sua reinvenção a partir do entendimento do racismo como uma prática estrutural. Acho interessantíssimo, professora, como você traz essa questão do contexto no qual o racismo acontece, principalmente dentro do campo escolar. Até porque, como você diz, a gente pode pensar a vítima, mas também o perpetrador, né? Ali a pessoa branca que reafirma o racismo. E eu acho que, para além disso, no contexto escolar propriamente dito, existem outros agentes. E aí, em relação à formação dos professores, que são um agente tão importante dentro da escola, quais caminhos que você vê que esses profissionais eles podem estabelecer dentro do contexto da escola para a superação do racismo? Primeiramente, reconhecer que existe racismo. Acredita, Lisandra, que isso é uma coisa de enorme resistência? Eu encontro professores nas escolas que acham que não tem nenhuma criança negra na sala. E você chega lá e você vê uma classe multirracial. Veja, até para ver, os olhos não veem, certo? Eu fiz uma pesquisa entrevistando também professores da educação infantil sobre como que o racismo incidia na sua trajetória pessoal e acadêmica. E alguns me disseram que nunca se depararam com isso nas salas de aula dele, né? São professores com longa experiência, esse era um critério para a participação na pesquisa, com longa experiência e que não tinham visto
qualquer coisa. Em geral, esses professores, eles identificam racismo quando se trata de uma coisa explícita, certo? Um aluno fez uma injúria racial, chamou uma criança de negra, existe racismo, tá? Mas eles não veem, por exemplo, racismo se uma criança nunca se manifesta, está sempre caladinha, se os outros cortam a voz dela, sendo que ela é uma criança negra e o outro é uma criança não negra. Isso, por exemplo, é uma manifestação que muitos professores não vão interpretar que grau. Se você não tem uma compreensão do que é o racismo, os modos de colonização do imaginário, como é que ele foi se sedimentando, né? E especialmente se você está numa posição de branco, né, daquele que se beneficiou disso, vamos dizer, vou chamar benefício entre parênteses, porque é visto, muita gente chama o privilégio racial branco, né, como se isso fosse uma coisa boa, né, na realidade, isso é profundamente antidemocrático, é a mesma coisa da gente bater palmo para a monarquia em pleno século XXI. Então, querer esse privilégio é realmente não apostar no seu mérito, né? Como a meritocracia é uma invenção moderna, é meio destoante, certo? Então, por exemplo, já ouvi de professores, uma criança que ela pede para que seja pintado, né, um desenho que represente ela própria, e ela se representa como branca, pinta os cabelos de louro, ela sendo uma criança negra. E eu já ouvi de professores que está vendo, olha, o próprio negro não se aceita. Ele próprio que está entendendo? É curioso isso, porque se o professor não tem minimamente um debate sobre como se dá a construção da identidade étnico-racial, né, e eu falo que requer um preparo teórico importante, mas além da autotematização, ele vai ficar com essa opinião, ele não vai compreender, por exemplo, que não se trata de nada disso, não se trata de que a criança quer ser branca, se trata de que a criança participa, né, de uma narrativa, por exemplo, nas escolas, quando você vê a literatura infantil, os protagonistas brancos que representam o herói, o ético, o bom, o belo, isso só para falar das narrativas da literatura. Mas essa narrativa está também em outras esferas da cultura de que a criança participa. Então, se esse lugar do bom, do belo, do ético, é do branco, o que a criança quer, na realidade, essa criança que se pinta de branco, ela quer ser valorizada socialmente. Qual é o professor que vai interpretar isso assim? Com que instrumentos o professor vai poder fazer essa leitura? E eu vi isso várias vezes e tive que conversar com os professores sobre isso, né? Porque não se trata da criança querer ser branca, é porque o branco está nesse ápice da modelização social, né? Eles se apresentam como um modelo do humano, do desejável, e aí que a criança, não encontrando representatividade, né, em relação à sua diferença étnica, ela quer buscar esse reconhecimento. Para você fazer essa interpretação, você requer um certo preparo, uma certa sensibilidade do professor, quer seja branco, quer seja negro, para entender isso, né? Qual é a demanda que a criança está apresentando aí. E mesmo que fosse isso que ele acha que qual é o papel do professor em relação a trabalhar a desigualdade racial, né? Então, é por isso que é importante também, quando a gente diz nada sobre nós que não sejam nós, né? Então, a questão que eu levantei antes, da representatividade em todas as instâncias escolares, porque onde há diversidade desses comitês, por exemplo, a comissão de currículo, a coordenação de educação infantil, ela é diversificada, então, onde há diferentes narrativas, é possível contemplar esse tipo de coisa que aparece. Mas se
só existe nas instâncias decisórias, certos posicionamentos, certos lugares de fala, isso vai ficar depassado à escola, né? Então, na formação do professor, o professor tem outra coisa que eu falei um pouco antes, Lisandra, quando eu falo da idealização da escola, existe também uma idealização dos currículos e das diretrizes, como se o professor fosse uma secretaria executiva daquelas diretrizes que ele não pode pensar por conta própria, né? Então, ele precisa também entender que a formação é um processo de autoformação. A gente que trabalha com pesquisa autobiográfica compreende assim, a formação é sempre um processo de autoformação e é por isso que requer uma autotematização. Ele precisa entender que existem essas diretrizes, mas que ele precisa fazer uma transposição didática a partir do que vem, mas a partir também do que ele vai encontrar, vai receber do seu grupo de alunos, da comunidade que essa escola serve, dos interesses mais da coletividade. Então, a comunidade escolar não é só alunos e professores, envolve também os pais. Então, é um desafio muito grande a formação de professores, quer seja inicial, quer seja continuada, aquela que acontece na escola, que a gente chama também de educação em serviço, né? Na realidade, a formação de um professor é um processo contínuo, que não vai terminar nunca. Então, como eu tinha falado para vocês, quando eu comecei a trabalhar com a educação infantil, eu não tinha ainda consciência da importância dessa temática. Então, foi a partir desse processo de pesquisa, que é o que alimenta o ensino na universidade, que eu fui podendo ir alterando meus roteiros, né? Convidando os alunos a repensarem essas práticas. Então, é muito importante que, na formação, o professor, primeiro, tome nas mãos, que esse é um processo de autoformação, né? E para os formadores, né, que, de fato, tenham um embasamento para trabalhar isso, para que eles possam identificar. Então, acho que a primeira coisa, o primeiro caminho que o professor que está lá na escola precisa pensar é tirar da invisibilidade o racismo. É tão assim forte isso, que a primeira coisa que a gente diz assim, mas isso é básico, ele já vai trabalhar já tem as diretrizes, já tem a lei, não importa, tem as diretrizes, tem a lei, e eles não veem, porque não é uma questão objetiva, né? Isso passa pelo próprio processo de subjetivação do professor e do seu processo de formação, de autoformação. Então, é por isso que eu coloquei como um daqueles desafios se auto-interpelar. Qual é o meu lugar nas relações étnico-raciais? Porque não tem uma fórmula pronta, né? Mas a gente precisa entender que se há uma diversidade, né, étnico-racial nos agentes da escola, na comunidade escolar, todas essas vozes precisam ser ouvidas. Então, se você não sabe nada, pelo menos você ouve as vozes. Se um projeto pedagógico, um bom projeto pedagógico, precisa surgir de uma escuta dos diferentes atores que compõem a comunidade escolar. Então, aí, se você dá essa escuta, isso vai aparecer. E a partir daí é que você vai, então, trabalhar, né, a promoção da igualdade de direitos, naturalmente, que é o que a gente está falando. Tá? Mas, por exemplo, na universidade, nas 2 últimas décadas, a gente teve uma reconfiguração, não é? A gente tem a Universidade de Integração, Unilab, aqui em Redenção, impensável isso em 2004, em 2003, né? Lá atrás. Então, e a gente tem, com o sistema de cotas, renovado também os quadros de professores na universidade. Mas, e qual é o impacto disso? É enorme. O impacto disso é imenso e a gente verifica em todos os âmbitos da cultura, por exemplo, nas artes, não é? O que apareceu na literatura, no cinema, diretores negros, documentaristas, premiados. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de desenvolver os seus talentos, certo? E podem, então, agora falar do seu lugar de fala, né? Então, a gente tem um bocado disso, né? Na docência também. Isso tudo é arrastado da professora Nilma Lino,
que foi nossa secretária da Igualdade Racial no governo Dilma, e ela fala que o movimento negro, né, como um movimento educador, que é aquele movimento que puxou para dentro das escolas, para dentro das universidades, a pauta histórica do movimento negro, que vem de muito tempo, né? Nossos passos vêm de longe, mas que não tinha tido uma visibilidade dessa. Então, não, naturalmente que não basta, né? A gente poderia pensar o que é ser negro. A gente tem a Fundação Palmares, e tem um negro na Fundação Palmares. Isso quer dizer o quê nesse atual momento? Não é? Um contrassenso, tá? Mas o que eu quero dizer assim, que tenha alguém que possa entender esse processo, que possa falar, não apenas do seu lugar pessoal, mas que possa tomar essa agenda coletiva, né, a agenda política. Nós temos uma agenda histórica da emancipação do povo negro, que as escolas precisam tomar, e os professores comprometidos com essa pauta é que precisam estar aí. A gente tem observado também que nas eleições, e esse ano também nós vamos ter isso, tem aumentado a representação de negros. Então, o movimento negro, desde o Abdias Nascimento, tem como pauta aumentar a representatividade política. Por quê? Porque isso vai ter consequências para a destinação de verbas, para os projetos educacionais que vão passar pelo legislativo. Então, veja, na escola não é diferente. É muito importante que a gente possa contar com isso, mas não só com isso. É claro que a escola é diversa, né? Então, quando a gente fala relações étnico-raciais, eu insisto muito nesse ponto, né? Porque a gente pode pensar, sim, a escola tem um negro e aí na direção comprometido com isso. Não, a escola é um lugar de relações étnico-raciais, onde o diverso vai estar ali presente. E significa dizer conflito. E o conflito, ele é constitutivo da sociedade, como tal da escola também. E isso precisa ser negociado, os espaços, né? Os lugares de fala, os espaços, tudo isso requer todo um comprometimento que não tem a ver apenas com a formação profissional, mas tem a ver com o engajamento político também dos professores. Acho que essa é uma dimensão muitas vezes esquecida. A gente tem cada vez mais na escola, né, caído um pouco no tecnicismo, principalmente depois das novas tecnologias, né? Então parece que, né, agora na pandemia ficou bem claro, né, o que a gente tinha na pandemia. Por Deus, a escola veio abaixo, né? A gente tem um arremedo de escola e gente vendendo esses produtos. Então é necessário que a gente pense também essa escola como um lugar de construção de projetos, né, de coisas que já vem pronta, né, que tem um movimento que tem que ser respeitado para que seja construído lá. Encerramos aqui a nossa conversa com a professora Fátima Vasconcelos. Professora, eu agradeço a sua participação e também peço que você mande uma mensagem ou dica para os nossos ouvintes. A mensagem que eu queria deixar para os ouvintes é que, embora a gente fale da negritude, né, como problemas raciais, uma coisa que infelicitou tantas pessoas ao longo do tempo, ao longo da história, se descobrir negro, ou construir essa identidade afirmada negro, é uma coisa de muita potência. E é um convite que eu faço aos ouvintes. Assim como eu acho que descobrir o quanto foi vítima do processo de racialização do outro também é um processo de cura para as pessoas não negras. Queria deixar essa mensagem. E trazendo uma dica de leitura, que foi uma coisa que para mim foi muito importante nesse desenvolvimento da temática étnico-racial, à medida que eu me aproximei da literatura, isso foi assim, deu um salto muito grande. E uma das autoras, uma mulher negra, né, falando aqui desse lugar de fala, que é a Conceição Evaristo, né? Ela é uma escritora brasileira muito premiada e bastante lida, graças a Deus, muito lida. O livro dela, História de Leves Enganos e Parecença, é um livro primordial para a gente entrar em contato, né,
com a temática das relações étnico-raciais, com o nível de sensibilidade que a literatura permite. Além desse, para não ficar de fora, também é de um autor que é o Torto Arado, do Itamar Vieira. Acho muito importante porque ele compreende, ele coloca a gente em contato com uma prosa muito bonita, sobre o racismo estrutural, justamente, mas sem deixar de lado os processos de subjetivação dos sujeitos, que é isso a maior riqueza que é a literatura. E o que a Conceição Evaristo traz é essa finesse na compreensão dos processos de subjetivação. Encerramos aqui a nossa conversa de hoje no Ilá Podcast e indicamos que, para vocês ficarem sempre atualizados nos nossos debates, acompanhem as nossas redes sociais, o Quilombola UFC no Instagram e no YouTube, e assine o Ilá Podcast no seu agregador de podcasts. Obrigado por ouvirem. Ilá!